Olá, começa agora mais uma Academia. Hoje a gente fala sobre a discriminação traduzida em assédio moral dentro das organizações. A dissertação é da mestre em Direito Lara Parreira. Espiando por trás da persiana, um olhar sobre a discriminação traduzida em assédio moral organizacional contra mulheres. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Orientadora, professora doutora Gabriela Neves. E para debater esse tema com a gente, eu recebo aqui no estúdio Renata Queiroz Dutra, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, e Oyama Karina Barbosa Andrade, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigada, Renata, pela presença aqui no Academia. Obrigada, Mariana, eu que agradeço. Obrigada, Oyama, pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite. E agora vamos entender melhor esse tema. Confira um rápido resumo da dissertação. Assédio moral organizacional, gestos, palavras e comportamentos que buscam minar a autoestima da vítima. Presente em vários ambientes de trabalho, esse tipo de assédio provoca sofrimento físico e psíquico. A autora aborda as discriminações contra as mulheres e o modelo padrão de trabalhador exigido pelas empresas. Obrigada, Lara, pela sua presença aqui no Academia. Eu que agradeço, Mariana, a oportunidade de apresentar minha pesquisa. Eu queria até começar já falando pelo tema, né? Que eu achei o tema muito bacana. De onde que surgiu essa vontade de estudar a fundo o assédio moral dentro do ambiente de trabalho? Bem, estudando muito o modelo de gestão que existe hoje, baseado no sistema de produção toyotista, me chamou a atenção como as práticas de gestão são fundadas em violências que são perpetradas contra os trabalhadores, e em especial contra as mulheres. Muitas das pesquisas que eu lia, elas mostravam que existe esse tipo de gestão assediadora, mas elas não identificavam que uma possível discriminação de gênero pudesse, de alguma forma, ser o fator motivador desse tipo de violência no ambiente de trabalho. E para quem está em casa entender, vamos só citar um exemplo aqui. O que você pode concluir com essa pesquisa que mais acontece no ambiente de trabalho em relação às mulheres? Além das humilhações, que são muito frequentes, há também um controle na restrição ao uso de sanitários, há também controle do tempo de produção, além de também pressão por produtividade, são os casos mais comuns de assédio moral. Esse tipo de controle que existe, tanto do trabalho, do tempo de produção, da restrição ao uso de sanitários, ele existe tanto contra homens quanto contra mulheres. Mas a gente observa que esse controle é mais rígido quando se trata de mulheres trabalhadoras. Existe algum fator cultural que você acredita que influencie nessa cobrança? Sim, eu acredito que a tradição sociocultural do machismo é um grande fator cultural e tradicional que contribui para esse tipo de violência e para esse tipo de motivação para a implementação do assédio moral no ambiente de trabalho. A divisão também sexual do trabalho, que tradicionalmente coloca a mulher como na função de reprodutora e o homem na função de produtor, também gera esse tipo de discriminação e esse tipo de violência mais acirrada contra as mulheres. Então, apesar de a gente estar no século XXI, até hoje, essa questão do homem trabalhador, provedor e da mulher que está em casa cuidando dos filhos, isso ainda existe? Ainda existe e ainda está presente na forma como a mulher é tratada no ambiente de trabalho. Né? Dela é exigido que ela se amolde a um arquétipo de masculinidade, que possa se dedicar quantas horas forem necessárias ao trabalho, que não assuma responsabilidades reprodutivas ou domésticas, e do homem também é exigido isso. Então, é exigido esse padrão de masculinidade, tanto de homens quanto de mulheres, e quem não se amolda a esse padrão é eliminado por meio da pressão moral que existe no ambiente de trabalho por essas formas de gestão. E a metodologia que você usou foi basicamente bibliográfica ou você foi a campo saber como é que isso funciona nas organizações? Inicialmente, eu fiz uma pesquisa em teoria constitucional para mostrar a importância em se preservar o mercado de trabalho da mulher, em se reconhecer a mulher trabalhadora no ambiente de trabalho, nas relações privadas de trabalho. Em seguida, eu fiz uma revisão de literatura estudando o que psicólogos, economistas, administradores entendem sobre o assédio moral. Depois, eu fiz uma análise jurisprudencial quantitativa, analisando 90 acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho, para observar quais eram os tipos de assédio mais recorrentes, se o assédio estava relacionado a um adoecimento do trabalhador,
qual o gênero da vítima que era mais recorrente nos processos e também a relação entre o gênero e o adoecimento do trabalhador, né? E também analisei de forma qualitativa 3 casos que tinham em sua ementa a expressão discriminação de gênero e um caso que trata de controle gestacional. Ou seja, até para ter filho, então algumas empresas pensam na hora de contratar, né? Sim, e não só pensam na hora de contratar, mas também limitam e restringem o poder de escolha da mulher trabalhadora quanto à sua reprodução. Bom, e a Lara separou para a gente 3 livros que ajudaram bastante nessa pesquisa. Vamos ver quais são. Violência, Saúde e Trabalho, uma jornada de humilhações, de Margarida Maria Silveira Barreto, editora Eduque. Gestão e Organização no Capitalismo Globalizado, História da Manipulação Psicológica no Mundo do Trabalho, de Roberto Eloane, editora Atlas. Mal-Estar no Trabalho, Redefinindo o Assédio Moral, de Marie France, editora Bertrand Brasil. Lara, e tem algum livro especial que você quer destacar? Tem um que me ajudou muito e me mostrou uma realidade que eu não tive a oportunidade de ir a campo para ouvir os trabalhadores, foi o livro da Margarida Barreto que chama Violência, Saúde e Trabalho, uma jornada de humilhações. Nesse livro, a médica do trabalho, Margarida Barreto, escutou mais de 700 trabalhadores e trabalhadoras e ela deixa o registro dos relatos que eles proferiram sobre o trabalho e sobre as humilhações que eles sofreram no trabalho, o tipo de assédio. E ela descreve só o gênero, a raça e a idade do trabalhador. E com isso você vê os relatos e você consegue perceber as nuances de discriminação racial, as nuances de discriminação de gênero e o que torna tudo muito mais vivo, porque são relatos de uma pesquisa empírica, de uma médica, né? Agora, hoje em dia, Lara, na sua opinião, o trabalhador tem mais essa consciência, procura mais a justiça atrás dos seus direitos? Você acha, né, que essa é uma perspectiva que está mudando? Sim, a jurisprudência, as pesquisas jurisprudencial, inclusive, mostram isso, que aumentaram os casos de assédio moral que foram judicializados, né? O que significa que não é que antes não existisse o problema. Existia, mas o olhar sobre ele ainda não enxergava como um problema, como uma causa de adoecimento, né? E hoje existe uma maior consciência sobre isso. Os sindicatos têm um papel muito importante de elaborar cartilhas para conscientizar os trabalhadores da categoria sobre esse problema e sobre a violência que essa gestão assediadora traz também para a saúde dos trabalhadores, o que tem aumentado, inclusive, os casos que são levados à Justiça do Trabalho. Tá certo. Bom, Lara, agora que você já fez uma introdução, vou pedir para você, né, ficar à vontade para apresentar o resto da sua dissertação. Tá certo. A minha dissertação trata do assédio moral organizacional com enfoque específico nesse tipo de gestão que assedia e violenta mulheres. Inicialmente, eu fiz uma análise constitucional sobre a importância de se garantir uma proteção ao mercado de trabalho da mulher, que tradicionalmente sempre foi vista como outro. Como diria Simone de Beauvoir, as mulheres sempre foram vistas como segunda categoria de ser humano, né? E o constitucionalismo, como essa abertura para o reconhecimento do outro e do diferente, que não é o padrão posto tradicionalmente, ele tem papel crucial para a emancipação das mulheres e para a proteção do seu mercado de trabalho. No segundo momento, eu faço uma análise dos modelos de gestão que estão presentes hoje no mercado de trabalho e uso a teoria dos jogos para entender, porque muitas vezes esse modelo de gestão que estimula o individualismo, a competitividade, a falta de solidariedade, quebra os coletivos, impedindo que os trabalhadores criem uma rede coletiva que os proteja e enfrente essa gestão assediadora. No terceiro capítulo, eu estudo basicamente como as mulheres têm estado hoje no mercado de trabalho e no reduto doméstico, como a divisão sexual do trabalho, que tradicionalmente coloca as mulheres numa posição de reprodutoras apenas e confere a elas o reduto doméstico como seu principal locus de atuação, se confronta hoje com a necessidade que as mulheres têm de atuar no mercado de trabalho e de conquistar também esse espaço como produtoras, espaço antes reservado aos homens. No quarto capítulo, eu faço uma análise do assédio moral em geral, sempre com um foco para o assédio moral contra as mulheres no ambiente de trabalho, mostrando que muitas vezes a discriminação de gênero é um motivador do assédio moral organizacional
E isso prejudica tanto mulheres quanto homens que não se conformam a um padrão de masculinidade exigido pelas organizações. No 5º capítulo, eu analiso a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em 2 blocos. O primeiro bloco é uma análise quantitativa, em que analiso 90 acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho para observar qual é o perfil de resposta que é dado e também o perfil do quadro fático que é levado à apreciação da mais alta corte trabalhista do Brasil. E aí eu consegui perceber por essa pesquisa que a maior parte das vítimas que têm seus processos alçados ao Tribunal Superior do Trabalho são mulheres. A maior parte das vítimas que sofrem também adoecimento também são mulheres. E pude perceber também quais são os tipos de assédio moral mais recorrentes. Entre eles, eu encontrei as humilhações e as práticas vexatórias, a restrição ao uso de sanitários e a pressão por produtividade. Do outro lado, na questão do adoecimento, eu também fiz uma pesquisa sobre quais são os tipos de adoecimento mais recorrentes relacionados também com assédio moral, e entre eles o mais recorrente é a depressão, além de outras doenças como a Lerdort e doenças por esforços repetitivos. Eu não consegui encontrar nessa análise desses 90 acórdãos uma relação por meio da Justiça do Trabalho expressa de discriminação de gênero como motivador do assédio moral organizacional. Mas no segundo bloco de acórdãos que eu analisei, que eu fiz uma análise mais qualitativa, usando a expressão discriminação de gênero, eu encontrei 3 acórdãos que mostram que a discriminação de gênero causa dano moral. Mas ainda não há, por parte da Justiça do Trabalho, um reconhecimento de que essa discriminação seja fonte causadora de um assédio moral. Mas há o reconhecimento e há o deferimento de indenizações que buscam reparar esse tipo de dano moral. E o último caso que eu analisei foi um caso de controle gestacional, que mostra como as empresas buscam controlar o corpo das mulheres por meio de sua gestão. E com isso eu posso concluir que ainda é incipiente na jurisprudência brasileira a análise da discriminação de gênero como motivador do assédio moral, mas já há uma tendência para esse reconhecimento, o que é importante para o enfrentamento do problema. Perfeito, Lara, obrigada pelas suas explicações. Bom, a gente faz agora uma rápida pausa. No próximo bloco, vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. Estamos de volta e hoje a gente fala da discriminação traduzida em assédio moral dentro do ambiente de trabalho. A dissertação é da mestre em Direito, Lara Parreira. E agora, então, a gente vai para o debate. Vamos ouvir aqui nossas convidadas. Renata, pode começar, então, com a primeira pergunta. Primeiro, eu queria parabenizar a Lara pelo trabalho. Realmente mostra uma capacidade de leitura, de articulação, de crítica extraordinárias. Sobre o seu tema, Lara, achei muito interessante que você tenha trazido na dissertação um conceito jurídico inovatório, né? Um conceito que a gente ainda não tem no direito brasileiro, que é o conceito de assédio moral em razão de gênero, né? O direito brasileiro já evoluiu de tratar o assédio moral como uma questão individualizada, de uma conduta desviada desse ou daquele gestor, para compreender o assédio moral como um problema organizacional, mas a questão do assédio moral específico em razão de gênero é um conceito que já existe no direito inglês, que já foi trabalhado em alguma medida no direito americano e que na sua dissertação você constrói um caminho para trazer para o direito brasileiro. Como você vê a compatibilidade do nosso ordenamento com isso? Se a gente vai se aproximar mais da matriz europeia ou da americana para construir esse caminho? Obrigada, Renata, pela pergunta, pelos elogios. O estudo que eu fiz mostra que o direito norte-americano ele se pautou por coibir discriminações no ambiente de trabalho. Por ser a explicação que os doutrinadores norte-americanos dão para isso é que o mercado de trabalho norte-americano é um mercado muito mais dinâmico do que o nosso. Então, a preocupação é na inserção e promoção no mercado de trabalho e a saída de um emprego para outro. A preocupação não é exatamente com um ambiente de trabalho saudável por uma relação empregatícia duradoura. Então, há essa preocupação em você não ser discriminado para conseguir um emprego ou para conseguir uma promoção dentro desse mesmo emprego. Já o direito europeu tem uma preocupação maior com a dignidade e mostra, essa preocupação maior, ela se mostra devido à construção de um mercado de trabalho mais estável, com relações empregatícias mais duradouras.
Eu acredito que no ordenamento jurídico brasileiro há espaço para a gente observar e tratar o problema do assédio moral, especificamente contra mulheres no ambiente de trabalho, sobre essas duas perspectivas, tanto da não discriminação quanto da dignidade. A partir da perspectiva da dignidade, a nossa própria Constituição, no artigo 1º, tem como um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana, o que traz o arcabouço necessário para entender a necessidade de proteção da dignidade de todo trabalhador. E numa perspectiva também da não discriminação, a gente tem a Lei 9.029, que coíbe todos os tipos de discriminação em razão do sexo, né, do trabalhador para acesso a um emprego e promoção nele. Então, eu acho que o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem estrutura suficiente para entender o problema e trabalhar ele sobre essas duas perspectivas, a dignidade, conferindo dignidade a todos os trabalhadores e considerando, inclusive, a importância em se preservar um ambiente de trabalho saudável, numa relação mais duradoura, quanto à questão da não discriminação, que olha uma particularidade de um grupo de trabalhadores, no caso as mulheres, que sofrem uma discriminação por conta de um fator específico, que seria seu gênero, né? Certo. Oi, Emma, por gentileza, sua pergunta? Também queria parabenizar a Lara pelo excelente trabalho. E, bem, você utilizou a teoria dos jogos para explicar por que as empresas mantêm a gestão por assédio moral. Então, de um lado, a gente tem a empresa avaliando o lucro e a produtividade, né, oferidos por meio do assédio e os custos de eventuais condenações judiciais, né, e de outro estão os trabalhadores que muitas vezes não conseguem fazer frente a essa situação de assédio moral, porque não estão organizados, porque têm medo de perder o emprego, ou porque simplesmente eles não enxergam essa situação como uma situação de assédio. Eles acham que é normal, que é necessário. Então, minha pergunta é, como a gente sai dessa situação? É possível, segundo a teoria dos jogos, nós adotarmos mecanismos eficientes para o combate ao assédio moral organizacional? A teoria dos jogos, ela é uma teoria que foi criada por matemáticos para tentar explicar o comportamento humano de acordo com possibilidades de jogos que cada agente pode adotar num jogo, né? E todas as situações da vida são, de alguma forma, jogos em que os agentes vão se comportar de acordo com a expectativa que eles têm, que os outros agentes também vão reagir e se comportar nesse jogo, né? Que é a vida. No ambiente de trabalho, eu analisei a questão da teoria dos jogos e eu acho que ela tem uma importância para explicar o problema e não propriamente dar uma solução pronta, né? Mas ele explica o problema da desmobilização do coletivo dos trabalhadores, que por conta dessa gestão individualista e competitiva, impede a formação de uma solidariedade que forme um coletivo forte e que enfrente essa gestão assediadora. Por outro lado, eu acredito que a teoria dos jogos ela fornece também ferramentas para que a gente crie uma arquitetura normativa que impeça que o agente empresa, o jogador empresa, haja dessa forma, utilizando-se de uma gestão assediadora contra os trabalhadores, na medida em que responsabiliza esse agente empresa, esse agente empregador, por todos os atos de assédio moral que ele pratica contra os seus trabalhadores e trabalhadoras. E um exemplo de coibição desse tipo de prática por meio de um ordenamento seria o arbitramento de elevadas indenizações por esse tipo de assédio moral contra os trabalhadores que causa dano moral. Então, o Michael Sandel, ele tem um livro que chama Os Limites Morais do Mercado, que o dinheiro não compra, e ele dá o exemplo justamente entre taxa e uma multa. Quando você arbitra um valor pequeno, a empresa incorpora esse valor e entende como uma taxa que ela tem que pagar para continuar praticando uma gestão assediadora. Quando você arbitra num valor elevado, ela vai entender isso como uma multa, como uma penalidade. E ela vai evitar e criar medidas preventivas para que sua gestão não cause dano moral aos trabalhadores e às trabalhadoras. Renata. Lara, voltando para a perspectiva de gênero, que é muito bem trabalhada na sua dissertação, você mostra de uma forma muito interessante como que o poder empregatício das empresas ele é exercido de uma forma diferente sobre o corpo das mulheres e sobre o corpo dos trabalhadores do sexo masculino. Então, em relação às mulheres, a gente tem determinadas formas de
controle do corpo sem precedentes, sem paralelo em relação aos trabalhadores do sexo masculino. Você exemplifica como, por exemplo, o controle do uso sanitário, que é um problema muito recorrente no setor de call center, também com relação ao controle das vestimentas das trabalhadoras, né, uma exigência de um rigor, um controle até moral da forma como as trabalhadoras se vestem, e até a gente chegar ao extremo do controle da atividade reprodutiva das trabalhadoras, como é o caso do controle gestacional, que foi um caso emblemático, muito noticiado na mídia e que você analisou. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá certo. Bem, o controle do corpo da mulher é uma forma que o capital se utiliza de organizar o que o Michel Foucault chama de biopoder, né? Que antes tinha uma preocupação em controlar se a pessoa passava da vida para a morte, e hoje a preocupação do capital é controlar a vida. E a vida em todos os seus sentidos, inclusive a reprodução, né? E como se exige um padrão de trabalhador que siga um arquétipo de masculinidade, exige-se um trabalhador que não gere filhos, que não tenha responsabilidades reprodutivas, nem arque com responsabilidades domésticas. E quando a empresa ela exige esse tipo de padrão, ela também busca, para concretizar o alcance desse padrão, que as mulheres se amoldem a esse padrão, não tendo filhos, porque assim elas vão ser mais parecidas com homens, né? E tem até casos de empresas que buscam propostas para suas trabalhadoras, como o oferecimento do serviço de congelamento de óvulos, né? Que buscam, dessa forma, controlar o corpo das mulheres, inclusive no aspecto reprodutivo, para que tudo que se desvie da função produtiva para a empresa seja eliminado. Então, o corpo da mulher tem que servir única e exclusivamente para o trabalho que gere lucro para a empresa, não podendo, de nenhuma forma, atender a outros planos ou sonhos que essa mulher possa ter para a sua vida. E se essa funcionária se deparar com uma situação dessa, o que fazer, Lara? Procura a justiça? Sim, eu acho que a primeira medida é denunciar numa delegacia regional do trabalho ou para o próprio Ministério Público do Trabalho, porque se ela for à delegacia regional do trabalho, um auditor fiscal do trabalho pode ir lá, ele pode, inclusive, abrir um inquérito para investigação, e o Ministério Público do Trabalho tem a possibilidade de ajuizar uma ação civil pública pedindo dano moral coletivo, porque esses trabalhadores estão submetidos a uma pressão e a um assédio que não é compatível com uma relação de trabalho digna e livre de discriminação. Perfeito, está certo. Vai mais uma questão? Minha segunda pergunta é sobre a pesquisa jurisprudencial que você fez. Nos casos de discriminação de gênero, me chamou a atenção que ou se reconhecia o assédio moral ou se reconhecia a discriminação de gênero, nunca os dois ao mesmo tempo. E um caso que eu achei interessante, que você analisou, foi o de uma empregada que era rotineiramente humilhada pelo seu chefe. E ela era a única funcionária mulher que trabalhava diretamente com ele, todos os outros membros da equipe eram homens, e eles não sofriam esse tipo de humilhação por esse chefe, só ela que sofria. E na decisão final foi reconhecido que ela sofria assédio moral, mas não que ela sofria uma discriminação de gênero, que, ao meu ver, estava evidente, né, que estava acontecendo naquele caso. Então, você considera que ainda existe uma dificuldade em se reconhecer o assédio moral traduzido em discriminação de gênero? Sim, eu acredito que sim, principalmente quando o assédio se dá em termos de neutralidade, quando não se há uma identificação explícita de que o assédio é motivado por uma discriminação de gênero. Então, humilhações, proposições vexatórias que não deixam de forma explícita que a motivação é o gênero ou o sexo da vítima, são condutas que muitas vezes se confundem com assédio moral, e se não houver um olhar mais apurado, buscando enxergar o contexto para entender que a motivação ela é fundada numa discriminação de gênero, vai se entender que é apenas um problema de assédio moral, né? E eu acho que ainda há muito a se avançar nesse olhar, que é um olhar que muitas vezes é dificultado por conta de um discurso neutro, uma humilhação que é tida como neutra, né? E que impede que se enxergue o problema de gênero. Agora, para o trabalhador também é muito complicado, né? Porque ele provavelmente depende daquele dinheiro, daquele trabalho, para também levar o sustento para casa. Então, é uma relação muito dúbia, né? Sim, o que dificulta, inclusive, a insurgência contra esse tipo de assédio e a organização coletiva. Porque se individualmente eu me rebelo contra aquilo e eu não tenho o apoio do meu coletivo de colegas trabalhadores, só eu serei prejudicada.
Agora, se eu tenho uma organização com os meus colegas que formam um coletivo obreiro, a resistência ela é muito mais eficaz. Só que o modelo de gestão que é embutido na cabeça dos trabalhadores e que é naturalizado é de que você tem que conseguir o seu. E quebra totalmente a rede de solidariedade entre os trabalhadores, o que impede o fortalecimento do coletivo para enfrentar esse tipo de gestão assediadora. Perfeito. Lara, infelizmente nosso tempo chega ao fim. Eu agradeço suas explicações aqui, esse rico debate com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana, a oportunidade. Agradeço também às nossas debatedoras. Renata, obrigada pela presença. Mariana. Obrigada, Elma. Obrigada. E você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o endereço que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.